Fala o nome, tá ok? Começando aqui na frente, fala o nome da onde é. Isabel Catarina, do Quarta Igreja Batista. Ruth Figueiredo, Quarta Igreja Olha para lá, irmão. Ruth Figueiredo dos Santos, Quarta Amém. Igreja Batista. Pastor Sebastião, na íntima adoração, Novo Horizonte. Ezequiel Nascimento, Popular Lombardi, Ministério Família nas mãos de Deus. Etienne, Ministério Família nas mãos de Deus. Iriane, Ministério da Vida no Altar. Pastor Wilson, da Viva no Altar. Pastor Carlos, Igreja Batista Sol e Mar. Pedro Ribeiro, Campo do Oeste, Igreja Íntima Adoração. Fala o seu nome. A mãe fala, então. É Sheila, Nova São, Mariana, Nova São. Pastor Ronaldo Mota, recém-chegado, Quarta Igreja. Amém. Ilka, Quarta Igreja Batista. Ismael, Quarta Igreja Batista. Nileia, Quarta Igreja Batista. Boris, Primeira Igreja Batista em Quixaba, São João da Barra. Robson Mota, Quarta Igreja Batista. Giovanni Borges, Quarta de Construção de Macabu. Quase que pegou Quarta Igreja. Meu nome é Eduardo, sou membro da Quarta Igreja Batista de Macaé. Pastor Marco Antônio, Quarta Igreja. Pastor Robson Rodrigues, Igreja Batista Comunidade da Fé, Rio Bonito. Pastor Avilei, Igreja Batista Comunidade da Fé, Rio Bonito. Pastor Bruno, Igreja Batista Comunidade da Fé, Rio Bonito. Edson Kibe Macaé. Nildo, Quarta Igreja Batista. Júlio Salomar, Igreja Batista Central em Rio das Ostras. Zé Luiz, Igreja Batista em Praia Campista. Do Soares, íntima adoração. Miriam, Quarta Igreja Olha Batista. para lá. Miriam, Quarta Igreja Batista. Lucimara, Quarta Igreja Batista. Pode falar. Tá falando? Júlia, Nova Visão de Deus. Valmir, Comunidade Nova Vida. Erivaldo, Quarta Igreja, Comunidade Nova Vida. Olha para trás, para frente, você não vai para frente. Igreja Carlos, Igreja Batista Central do Aeroporto. Igreja Batista Central do Aeroporto. Agora a sequência da Igreja Batista Central do Aeroporto aqui, Júlio César Delfino, Igreja Batista Central do Aeroporto. Reforçando aí, pastor César. Não é bancada, não. Débora da Silva, Pastor Carlos, Santo Pastor J. Martins, Jair Martins, Igreja Batista Central, Cidade Praiana. Chega de blá blá blá. Flávio, sou pastor da Igreja Batista em Glicério. Sério. César, pastor César, pastor Écio, na Quarta Igreja Batista, prestado na Igreja Batista Central do Aeroporto. Mozenildo, auxiliar do pastor Geraldo Jeremias, Terceira Igreja Batista. Reginaldo, auxiliado, pastor Carlos Eola, Código do Igreja Batista. Amém. Deus abençoe. Irmãos, nós agradecemos a Deus por vocês. A vida é muito importante e nós devemos valorizar a vida. Aprendi muitos anos atrás que nós devemos usar as coisas e valorizar as pessoas. Então, pessoa é muito importante. Vamos tentar manter esse nosso contato, pelo menos de 2 em 2 meses, a gente estar aqui tomando um café junto. Apenas isso. Aqui não vamos falar outra coisa a não ser sobre a nossa comunhão, sobre o nosso compromisso com o Senhor. O maçom faz reunião, o advogado faz reunião, ele se reúne, e às vezes nós pastores só conhecemos aquele grupinho isolado da nossa própria denominação. Nós precisamos nos conhecer como pastores, como pastoras, como homens e mulheres de Deus. Então este é o nosso objetivo aqui, de estarmos juntos com os irmãos e aprender com os irmãos, crescer com os irmãos. Precisamos crescer juntos.
Esta deve ser a nossa visão, o nosso objetivo. Tá bom? Como o J. Martins disse, cheguei brava. Vamos ler a Bíblia, a palavra de Deus. Vou trazer uma palavra para os irmãos. No livro de Isaías, capítulo 50. Já achamos, amém? Pode ler o verso 4, 5 e 6, por favor. Pode ler. O Senhor Deus, eu nunca tinha dito para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra. Ele desperta todas as manhãs. Desperta meu ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retiro para trás. Ofereci as rochas ao filho e as palavras e arrancar não escondi o rosto Que Deus nos abençoe. O texto de Isaías, ele está se colocando como alguém que recebe uma tarefa muito importante de Deus. Mas ele não simplesmente recebe essa tarefa de Deus para ficar para ele. Ele recebe essa tarefa de Deus para passar adiante. Tudo que nós recebemos, nós devemos compartilhar. Deus nos chamou. Eu costumo dizer a todos aqui, todos nós temos a porção igual que recebemos do Espírito Santo. Ninguém tem uma porção maior, ninguém tem uma porção menor. Nós somos iguais. O Espírito Santo nos dá a porção dele. Agora nós precisamos buscar o aperfeiçoamento para nós estarmos cheios do Espírito, buscar o enchimento do Espírito Santo. Quando nós buscamos esse enchimento do Espírito Santo, aí então Paulo diz que para Deus não existe bárbaros nem citas, não existe gregos, não existem judeus, porque para Deus todos nós somos iguais. O texto fala que nós recebemos do Senhor. Aqui Isaías está se referindo a ele, porque ele diz assim: porque o Senhor me deu a língua dos eruditos. Aprendi muitos anos com o senhor pastor João Filso Sorém, da primeira do Rio de Janeiro. Ele foi um dos preletores de uma conferência teológica. Ele dizia lá na conferência, há muito tempo atrás, mais de 30 anos atrás, foi em 84 isso. Ele dizia naquela ocasião o seguinte: na congregação pode ter político que vai saber mais de política do que você. Pode ter médico que vai saber mais de anatomia do que você. Pode ter advogado que vai conhecer sobre direitos mais do que você. Mas na congregação não pode ter ninguém que conheça mais a Bíblia do que o pastor. A pessoa que mais tem que conhecer a Bíblia é o pastor. O pastor tem que conhecer a Bíblia. A Isaías então fala: eu recebi do Senhor a língua dos eruditos, dos entendidos, para falar ao tempo de Deus uma boa palavra àquele que se encontra cansado. Amanhã é dia da gente ter contato com muitas pessoas cansadas. Cansadas da alma. A alma cansa. Por isso que Jesus disse: vinde a mim e encontrareis descanso. Para quê? Se Jesus disse que nós podemos encontrar descanso na nossa alma, porque nós estamos cansados. E o cansaço da nossa alma é traduzido como uma palavra muito em voga hoje, que chama-se depressão, que você vai encontrar exatamente lá no livro de Salmo 42. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas o quê? Nós então temos essa palavra que vai encorajar amanhã o cansado. Eu quero que você esteja tranquilo de uma coisa: as pessoas que se assentam domingo após domingo, quarta ou quinta, para ouvir vocês, não são pessoas que morrem de paixão por vocês.
São pessoas que aproveitam um dom especial que Deus deu para vocês, e essas pessoas, então, elas são enriquecidas através das vidas de vocês. A hora que vocês errarem, essas pessoas que se aproveitaram de vocês, elas têm uma força no pé que vai dar um pontapé no traseiro de vocês, que vai ser a coisa mais terrível da vida. Não espere aplauso de membro de igreja, senão você está fadado ao fracasso e à frustração. A palavra do Senhor nos fala no livro de Salmo, de número 31, versículo 12. Davi conhece muito bem isso. Davi falava lá no capítulo 31 de Salmo, versículo 12. Ele diz assim: eu estou esquecido. Esqueceram-se de mim. Eu estou como morto, como um vaso quebrado. Ou seja, a primeira oportunidade as pessoas vão virar as costas para você. Paulo está dizendo para mim e para você que ele tinha felicidade no ministério, porque ele cumpria a carreira e o ministério que ele recebeu dos homens ou do Senhor Jesus. Então a nossa felicidade não está no aplauso que recebemos muitas vezes. A nossa felicidade está na nossa convicção de quem foi quem nos chamou. Aquele que outorgou a nós a autoridade da pregação. Então Paulo está dizendo que pregar o Evangelho deve ser algo que vem da nossa alma com leveza. A nossa alma se encantará, não pela plateia, mas por aquilo que Deus está fazendo na plateia através de você. Amém. Então quando você prega, o retorno não vem do homem. Por isso que a Bíblia nos diz, lá no livro de Lamentações, que bom para o homem é assentar-se solitário, ficar sozinho, porquanto Deus o pôs sobre ele. Aí depois ele diz: põe a tua boca, não pode talvez assim haja o quê? Então a nossa felicidade não está naquilo que alguém aperta a nossa mão ou o abraço que recebemos, mas a nossa felicidade está no Senhor. Por isso que o texto bíblico diz: o Senhor me deu a língua dos entendidos, dos eruditos, para que eu possa falar uma boa palavra a tempo, aquele que está cansado. Amanhã você vai pregar para gente cansada, gente que sofreu, gente que não sabe o que vai acontecer na segunda-feira, gente que está preocupada em perder o emprego, gente que tem dívida para pagar, como nós temos. Só que a graça de Deus, essa graça que nós entendemos, que nós pregamos, que nós vivemos, é a graça de Deus que não nos isenta de sofrimento, de decepção aqui. Aqui nós temos sofrimento, aqui somos decepcionados sim, mas a graça de Deus, a graça abrangente de Deus, ela não permite a gente entrar em desespero. A gente tem sofrimento e dor e decepção, mas desespero é a graça de Deus. Então amanhã você vai pregar, você vai orar aqui, a pessoa vai vir aqui na frente, e quando chegar lá na porta, a pessoa vai apertar a sua mão e falar assim: pastor, não esquece de orar por mim. É assim ou não é? É assim ou não é? Por que elas pedem assim? Por que elas pedem assim? Porque elas sabem que somos portadores de uma palavra fiel, de uma boa palavra. As pessoas nos procuram porque nós temos uma boa palavra. Não é porque somos bons, mas é porque temos uma boa palavra. Então amanhã os cansados estarão aqui. Gente que passou a semana toda fazendo exames, que tomou agulhada, pessoas que já estão com cirurgias marcadas, pessoas preocupadas. Mas a Bíblia diz aqui: o Senhor deu a língua dos instruídos, para que eu saiba sustentar com a boa palavra aquele que está cansado. Agora observa bem o ofício nosso de pastores e pastoras, pregadores e pregadoras. Ele desperta-me todas as manhãs. Senhores, não acontece isso com vocês também? De às vezes levantar sem nenhum ânimo para vir na igreja? Não acontece isso com vocês também? Porque vamos pregar, nós preparamos o sermão, nós oramos pelo sermão, nós temos tudo no sermão, e quando chega no domingo a gente vem para a igreja e bate sobre nós um desânimo. E a Bíblia está dizendo: Ele é quem nos desperta.
O que vai nos despertar não é o ar-condicionado que tem na igreja, não é o grupo musical que temos na igreja, não é o instrumento que tem na igreja. Quem vai nos despertar é o Senhor. Amém, irmão? Ele é quem desperta a gente toda manhã. Ele desperta. Mas desperta para quê? O próprio versículo 4 ele nos dá continuidade. Desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como o quê? Dono da igreja ou como discípulo? Discípulo é aquele que está sempre buscando. Discípulo é aquele que está sempre buscando. Eu participava de uma roda, de uma mesa redonda uma vez no Instituto Hagai há muito tempo. E lá alguém que é pastor de uma igreja de pessoas com dinheiro, e ele estava sentado lá e disse assim: olha, vocês pastores, se vocês sentarem com o repórter, vocês vão tomar chinelada. Os repórteres vão colocar vocês em mau lençol, ou em maus lençóis, porque eles vão fazer perguntas que vocês não vão responder. E começou assim, a falar assim, e eu comecei a ver alguns pastores se encolhendo, quase que sumindo. Eu estava lá vindo, e aqueles que estavam ali, eles estavam se encolhendo, se colocando como o resto do lixo. Aí depois passaram a palavra para mim. Eu disse: tudo bem, ele pode fazer perguntas que nós não vamos responder, mas nós temos a língua dos eruditos dados por Deus. Nós vamos fazer perguntas que eles nunca terão capacidade de responder. A deles nós vamos no dicionário, a deles nós vamos entrar no Google e nós teremos a resposta, mas as nossas, eles não terão resposta, porque suscitam espiritualmente. Aí eu vi o pastor levantar. Tem uma turma que quer nos humilhar, irmãos. Um dia um político chegou para mim aqui, e Cezão estava comigo. Lembra, Cezão? Lembra da pergunta? Que nós não conhecíamos o quê? Fique de pé. Como é que ele falou? Vocês crentes? Os crentes não conhecem a força que você... E qual foi a minha resposta para ele? Você está enganado. Você está enganado, você não nos conhece. Nós somos do século VI. Todo mundo já tentou nos derrotar e nós estamos aqui. A igreja está aqui, cada esquina tem uma igreja, cada esquina tem um pregador, cada esquina tem gente se convertendo. Quem não conhece a nossa força é vocês e nunca vão conhecer. Porque o apóstolo Paulo fala que quando ele pensava que estava fraco, ele estava o quê? Quem nos desperta é o Senhor. Quem coloca você de pé é o Senhor. Quem habilita você é o Senhor. Deus vai fazer coisas grandes em você. A sua igreja vai triunfar porque você tem a língua dos eruditos. Você é despertado pelo Senhor como discípulo que está pronto a aprender. O grande problema é que muitas vezes nós nos ocupamos de mais e nos resta apenas nos contentarmos com o pouco que temos. É hora da gente ser um pouco mais destemidos. Então aqui aprendemos. Amanhã as pessoas cansadas vão chegar ou não? Fiz uma pergunta. Vão? E quem vai sustentar as pessoas? Através da palavra erudita que você recebeu. Você vai ter desânimo sim. Aprenda. Quem desperta você é o Senhor. Quem desperta a você é o Senhor. Quinta-feira atrasado foi feriado. Eu falei para minha esposa: hoje só vou para a igreja 5h30 da tarde. Vou ficar em casa aqui, vou botar alguma leitura em dia, vou ficar aqui. Aí ela veio para o culto. Quando ela chega aqui no culto 9h30 da manhã, 9 horas da manhã, aí ela dirige o culto. Aí já tem um camarada ali, ela pergunta ao camarada: o que o senhor deseja? Ele diz: estou aguardando o pastor Aécio. Eu falei que viria que horas? 17h30. Ela chegou em casa e falou assim: Aécio, tem um moço lá te esperando. Eu disse: é mesmo? Tá bom. Você acha que eu voltei mais em casa? Sabe que hora que eu voltei para casa? 10h30 da noite. Naquele dia, naquela feriada, eu atendi 9 pessoas aqui. Mas eu estava com vontade de vir aqui, sendo sincero. Mas quem me despertou? Às vezes acontece com você. Você não tem vontade de ir, mas o Espírito Santo está te mandando.
Já viu aquele camarada que chega para você e fala assim: pastor, ore por mim porque eu estou com insônia? Não é insônia não, é o Espírito Santo que está acordando você para orar. O Espírito Santo está colocando você de pé. E vem ele com esse papo de insônia. Quando eu perco o sono de madrugada, eu pego meu cobertorzinho, meu travesseirozinho e me assento na sala. E começo a orar. Aí daqui um pouquinho, meu irmão, eu já sei que vai vir um sono, eu durmo ali mesmo, para não acordar minha esposa, eu durmo lá. E tanta insônia é o Espírito Santo. Nós que já tivemos experiências com o Espírito Santo, ele nos acorda, ele nos desperta. Mas observemos, irmãos, o versículo de número 5. O Senhor abriu-me os ouvidos. Deus não é o Deus que falou para Jeremias só não. Deus é o Deus que continua a falar para nós. Nós precisamos ouvir Deus. Eu creio nesse Deus que a gente fala com ele e que ele fala com a gente. Eu creio em anjos. Já tive experiências com anjos. Eu e minha esposa tivemos experiências com anjos. O nosso carro quebrou numa das piores favelas de Niterói, chamado Buraco do Boi. Era exatamente mais de meia-noite. E a nossa filha pequena no carro. E nós falávamos: Deus, nos abençoe aqui. Não permita que homem ruim venha aqui não. E de repente aparece um camarada andando do outro lado da calçada, atravessa, minha esposa aqui, atravessa e diz assim: tudo bem, senhor? Eu disse: tudo bem, senhor. Eu vou empurrar o seu carro. Vou colocar lá no posto. E foi com a mão só empurrando o carro. Vou deixar guardado aqui. Guardou o carro. Aí o vigia do posto falou assim: vem amanhã às 6 horas pegar o carro. Aí o anjo falou assim: não venha esse horário não, que ele vai extorquir. Então ele só sumiu. Não foi o diabo. Não foi Satanás. Eu creio nesse Deus que nós podemos tocar. Eu creio nesse Deus que está perto de nós. Já viu aquela pessoa que fica perto de você, faz um bem tremendo, abraça você, beija você, ajuda você e depois desaparece? Quem é esse cara? Roberto Carlos falaram que esse cara sou eu. Nós precisamos acreditar na ação de Deus, não no passado só. Nós precisamos aprender a acreditar na ação de Deus presente. Porque a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de quê? De oração. Casa de oração. Então, quando tem oração, a coisa vai acontecer. Você pega o livro de Atos e você vai ler o capítulo 10 do livro de Atos. Quando um homem chamado Cornélio estava orando, estava incomodado, ainda não tinha sido batizado pela água, mas o Espírito Santo estava lá com ele. E a Bíblia diz assim: olha, Deus tem ouvido a tua oração e as tuas esmolas subiram até o Senhor. Ele manda chamar Pedro. E quando chama Pedro, que Pedro chega na casa de Cornélio, Cornélio, ele diz o seguinte: estamos todos nós aqui preparados para ouvir tudo quanto o Senhor tem para falar através de nós, através de você. Amanhã a igreja vai estar lá, o povo vai estar lá para ouvir toda a verdade que Deus já colocou no coração de vocês. Não esmoreça não. Amém. Vocês têm a língua dos eruditos, mas Deus desperta a gente a cada manhã. Ele desperta para a gente ouvir. E a Bíblia nos fala: abriu-me os ouvidos e eu não fui, preste bem atenção, e eu não fui rebelde. Aqui está o segredo: eu não fui rebelde. A última parte do versículo 5 fala assim: eu não me retirei para trás. Pastor não se retira, pastor não dá as costas, pastor, ele vai adiante, a porta vai abrir. Paulo disse: uma grande porta e eficaz se me abriu, muitos são os meus adversários, mas nós vamos entrar nessas portas, nós vamos ganhar as pessoas para Jesus, em nome do Senhor. O que é mais importante para nós? Aí você vai ver que o cara fala assim: sua igreja está crescendo ou está inchando? Não interessa, pai, não tem nada com isso. Não interessa, não é da conta dele, o cara vai fazer a sua parte, cara. Deixa a gente fazer a nossa. Deixa Deus dirigir do jeito que Deus está dirigindo. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quiser fazer. Aí o cara fala: sua igreja está inchada? Ou sei lá. Sei lá.
Quantos apóstolos Jesus escolheu? Quantos diabos tinha no meio dele? Jesus mandou matar ele? O trigo foi plantado, não foi? Um homem ruim foi lá de noite e fez o quê? O que Jesus deixou fazer? Conviva junto. Então na minha igreja tem gente boa e tem gente ruim. Claro, na de vocês só tem gente boa, mas aqui tem tudo. Mas não sou eu que escolho. Às vezes eu estou na minha casa e minha esposa fala assim, ó, tem gente lá embaixo chamando. Já 10 horas da noite. Eu disse, problema. Ela disse, e aí, vai atender? Eu disse, veio na minha casa que o Espírito Santo mandou que viesse. Eu disse, vou atender. Fala, cara. Não, mas pastor, tá, o que eu posso fazer? Posso te ajudar? Posso. Se posso, posso. Se não posso, não posso. A maioria das vezes, eu posso. Então nós somos pastores. Nós temos uma vocação. O mundo não vai nos compreender nunca. Mas nós somos chamados. Temos uma palavra erudita. Deus nos desperta a cada manhã. E eu quero encerrar. Versículo de número 6. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancam a barba. Não escondi o meu rosto do que me afrontavam, e nem daquele que gosta. O que ele está dizendo? Eu não tenho medo de nada. Pastor é aquele que não tem medo de nada. Um dia eu cheguei na minha casa e uma multidão em frente da casa. Eu falei, o que aconteceu na minha casa? Uma multidão. Disse, meu Deus, muita gente em casa. Cheguei de viagem. E quando eu chego, muita gente entra na minha casa e 2 homens vão atrás de mim. E a minha esposa falou assim, olha, estou aí te aguardando já há muito tempo. Eu disse que posso ser útil. E eles falaram assim, pastor, mataram o meu filho e o filho dele. Só o Senhor para liberar o corpo das mãos do traficante. Eram garotos que eu conheci, fui onde eles estavam. Mas eu fui na casa de um crente que já tinha participado daquela gangue. Eu disse, tudo bem? Tudo bem. Liga para Fabinho, liga para Tutuia. Diga para ele que o corpo de Damião e de Douglas, os pais estão me aguardando. Na mesma hora eles falam assim, pastor, oi, tudo bem, está liberado. Mas pastor, o senhor tem consciência de quantos corpos tem aqui? Sim, de Douglas e Damião. Ele disse, não, tem 12. Fui para o bombeiro. E o bombeiro fala para a Arvilei quem foi que foi lá dirigindo o carro. Fala para a Arvilei quem foi. Ele deve conhecer. Quero o pretinho no seu coração. Bombeirão, estudou com você. Fala para ele quem foi. Procurei o capitão William. Ele subiu lá sozinho, meu irmão, com o Rebecão. Porque eles falaram que só podia subir bombeiro crente. E lá foi o William. William, para que essa pistola no lado? Ele disse, vou subir com a pistola. Mas lá tem muito bandido, mas vou subir com a pistola. Mas eles não querem homem armado. Olha por mim, que eu vou subir com a pistola. Foi sozinho. E colocou 12 corpos. E desceu com os 12 corpos. Vocês estão compreendendo? Nós devemos dar as costas para aqueles que falam mal de nós. Minha mãe me ensinou desde pequeno, quem fala mal por trás, fala mal para o rabo. Dou as costas àqueles que me ferem. Eles não são mais importantes. Eles não vão levar ninguém ao céu. Os únicos aqui que vão levar pessoas aos céus são vocês. Por quê? Por causa da palavra erudita que vocês receberam. Queridos, amanhã é dia. Vamos regaçar a manga? Eu fiz uma pergunta, vamos regaçar a manga? Vamos? Vamos partir para a guerra? Vamos? Vamos receber pessoas cansadas? Vamos ou não vamos?
E o que nós vamos fazer? Uma palavra boa. Aquele que se encontra cansado. Nós temos uma boa palavra. Quem nos deu essa boa palavra? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, amém meus irmãos? Amém. Valeu a pena o nosso encontro? Amém. Foi cansativo o nosso encontro? Podemos fazer daqui a 2 meses outro encontro? Amém. J. Martins de Catar? Então deixa de blá blá blá, né? Vem pra frente. Vem pra frente. Vem pra frente. Se vai cantar na igreja, só pode ser louvor, né, rapaz? Se é na igreja, vai cantar o quê? É na igreja, só louvor. Ó, o Ronaldo falou que vai te dar um cachê. O Ronaldo é seu parceiro de bombeiro. Mas deixa de blá blá blá, né? Deixa de blá blá blá. Aqui, vamos aqui. Irmãos, quando Deus faz, é Deus. Quando não acontece também, não deixa de ser Deus. Chega de blá blá blá, vamos louvar. A palavra nos abençoou profundamente. Tem muitos irmãos nossos, colegas pastores, desanimando realmente. Nosso tempo é de viver pela Você canta. Glória a Deus. É pra ele cantar, né? Canta ali. Vamos ficar de pé, irmão. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. Amém. O Jota eu peguei ontem no laço, né? Um mês eu dei o convite para Milton entregar na mão dele. Eu ontem liguei para ele. Falei assim, Jota, amanhã certinho? Ele disse, amanhã o quê, pastor? Ué, amanhã o nosso encontro, rapaz. O nosso encontro. Eu não estou sabendo, não. Nós agradecemos, irmãos, a Deus por vocês, tá bom? Depois temos ali uma livraria, você poderá comprar um livro ali para seu aperfeiçoamento, aumentar o seu conhecimento. E nós estaremos aqui então no próximo mês de agosto, é isso mesmo? Daqui a 2 meses, tá certo então? Isso. Então, sempre no primeiro sábado, tá bom? Beleza pura? Anota aí na agenda. Primeiro sábado de quando? Agosto. Estaremos nós juntos aqui, 8h30, tá bom? Que Deus abençoe. Se você vier, Ele é Deus. Se você não vier, então pronto, então vem. Tá bom? Pastor, oi. o pessoal vai receber um formulário da empresa de distribuição de cesta ali fora.
Aí depois eles vão analisar os pastores. Fique à vontade, tá bom? Que Deus a ajude, que Deus abençoe. Irmã Lucimara, vem aqui orar. Aprendi o nome dela agora, não tem jeito. Não, Lucimara. Eu não gosto de chamar ninguém de apelido. Ah, tá. É o nome dos irmãos dele, que eu sou apelido. Obrigado, pastor, pela oportunidade, pela honra. Senhor Deus, nosso Pai, Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essa comunhão, Senhor, mesmo que tem colocado em nossos corações, Pai. Te agradecemos por esse dia abençoado. Te agradecemos por cada irmão, cada irmã que representa uma família toda aqui, Senhor. Que o Senhor possa estar derramando a sua imensa graça, a sua misericórdia sobre a casa de cada um. Sobre cada lar que tem uma pessoa doente, Senhor. E que as pessoas estão orando por cada familiar. Nós entregamos nas suas mãos, Senhor. Queremos entregar em especial a mãe do pastor Beto, Senhor. Que o Senhor possa estar visitando ela neste momento, Senhor. Que estamos aqui em oração, em comunhão com ele nesta luta, Pai. Te agradecemos pela vida do pastor Aécio, que o Senhor tem colocado no coração dele, Senhor, este evento, esta comunhão, esta congregação aqui reunida em seu nome, Pai. Te agradecemos pelas mãos que fizeram o nosso café. Que o Senhor possa estar abençoando as irmãs, as que prepararam e as que doaram, Senhor. Que o Senhor possa estar renovando as forças dela a cada dia, Pai. Muito obrigado por esse dia, por este encontro que vai ficar marcado como memorial em nossos corações. Te agradecemos também, Senhor, porque amanhã cremos em Ti, que estaremos em nossas igrejas, Senhor, passando um pouco do que aprendemos e levando esse ânimo, Senhor, da Sua palavra para cada família que ali estará. Que o Senhor possa já estar preparando pessoas para estar entrando em nossas igrejas amanhã e ouvindo um pouco mais de Ti, Senhor. Amém. Que essa mensagem possa alcançar vários lares, Senhor, dentro dessa cidade e das cidades que aqui foram representadas, Senhor. Caia com a Sua graça sobre cada uma das pessoas que entrarem nas igrejas. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Pode gritar aí? Obrigado, Deus, por estarmos juntos. Obrigado, Deus, por estarmos juntos. Amém. Deus abençoe.